Povo de Deus, Salmo 51, confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Bom, esse é o título aqui na minha Bíblia Plenitude, e nós já temos aprendido que esses títulos em cima não fazem parte do original e são acréscimos posteriores, assim como capítulo, versículo. Os editores, de alguma maneira, tentam nos ajudar a entender a Bíblia, né, de forma didática, organizacional do texto, vamos dizer assim, e também dando as suas contribuições, né, sobre o que eles entendem do texto, ok? Mas muito do que se diz nesses subtítulos, nesses títulos e subtítulos, é muito questionável, e nós temos aprendido aqui que Davi sim escreveu os Salmos, mas outros comentaristas entendem que é um exagero muito grande atribuir tantos salmos a Davi. Então fica claro aí, lembrado sempre, que esses títulos não pertencem ao original, nem aqui, nem lá no Novo Testamento, tá? Então são maneiras, né? A forma como a Bíblia chegou até nós, ela chegou de uma maneira organizada para que nós pudéssemos ter o mínimo de compreensão, né? Porque se ficasse tudo no original, muitos teriam dificuldade de aprender, ok? Agora, o porquê que eles chegaram a essa conclusão e colocaram esse título aqui na hora da edição, isso aí é algo que precisaria ser melhor pesquisado. Então, esse Salmo 51 é um salmo de lamentação, né? Porque nós temos vários tipos de salmos: salmos de ação de graça, salmos direcionado ao rei, é isso. E um dos salmos muito conhecidos na Bíblia, que tem muito, é salmos de lamentação, né? E é o grupo de salmo mais numeroso entre todos os salmos. E nesse contexto aqui, o salmista, ele está lamentando, ele está de uma situação de pecado, um pecado grave que ele tinha cometido. Então ele está buscando perdão de Deus sobre esse pecado grave que nós não sabemos que pecado é esse, né? Que alguns comentaristas, como no caso aqui dos editores da Bíblia Plenitude, acham que é o pecado de Davi contra Urias, né? O grande e conhecido clássico, terrível pecado de Davi, que possuiu a mulher do seu soldado e trabalhou para que esse soldado Urias fosse morto na guerra, e automaticamente é um crime de assassinato, homicídio de, de Davi, não é isso? E aqui ele está, nesse caso aqui, se fosse esse o caso, ele está pedindo perdão por esse pecado grave, e ele teve seríssimas consequências desse pecado, né? Mas, como já tenho dito, já falei, há muitas pessoas que questionam que Davi aqui esteja inserido. Mas sendo Davi ou não, o que é praticamente certo é isso. O que é certo é o seguinte: há um pecado grave que o salmista, que não temos certeza quem é, está pedindo perdão, arrependimento. Ele quer voltar ao estado anterior dele, que ele tinha de comunhão com Deus, e ele pede perdão por isso. O contexto aqui também mostra que esse pecado dele é um pecado tão grave que poderia resultar em uma pena capital, né? Tipo, um pecado grave que levaria ele à morte por causa desse pecado. O contexto também mostra isso de maneira clara. Ah, ah, e também vai mostrar aqui, dentro do contexto, que possivelmente o fato aqui aconteceu no período bem depois de Davi, que ele faz menção à questão de reconstrução do muro, e significa que o povo de Israel já tinha sido invadido pela Babilônia, não é isso? Então, nós estamos no período pré-exílio, onde eles já estão até em cativeiro, e
o salmista, ele cometeu pecado, sofreu as consequências naturais do pecado dele, da nação, e também o contexto mostra que o pecado dele acabou resultando em uma enfermidade, que é muito comum isso, os salmistas retratarem enfermidades por consequência de pecados não confessados, né? E até confessados, mas também com permanência de pecado da enfermidade, onde a pessoa que cometeu o pecado, o salmista, ele busca perdão de Deus para que a enfermidade dele seja curada, porque é uma enfermidade de morte, uma enfermidade que vai levar ele à morte. Ele sabe disso, ele busca o perdão de Deus, ele busca a misericórdia de Deus. Os salmos que têm relação com enfermidade, é o Salmo 6, Salmo 22, Salmo 28, Salmo 30, Salmo 31, né? Salmo 38, Salmo 51 e, entre outros, podemos dizer assim, Salmo 88. Tem outros também aqui, direto ou indiretamente, podem estar relacionados à enfermidade, ok? Então, esse é o contexto geral aí do Salmo. E ele tá aí clamando ao Senhor, pedindo ajuda e perdão e, e espera receber esse perdão de Deus, ok? Deixa eu ver mais o que eu posso falar, que eu anotei aqui. Uma coisa que é interessante nesse salmo é que nós estamos aqui diante de um pecado gravíssimo que ele cometeu, e os indícios mostram, como disse, que pode ser pecado que resultaria em uma pena capital, né, uma pena de morte, né? Tanto é pena de morte praticado não só pela sociedade, pela comunidade judaica, como também pelo próprio Deus, por ser tão grave. E aí ele pede perdão, e logo de cara nós aprendemos que pecados gravíssimos, né, eles podem ter seu perdão. Pessoas que cometeram pecados gravíssimos, já aprendemos de cara que eles podem buscar a Deus o perdão desses pecados gravíssimos, ok? Então esse aí seria aí o contexto geral para você ter entendimento e ao ler esse texto, esse Salmo 51, ter essa noção geral, e quando nós temos essa noção geral, a leitura do Salmo ele fica bem mais fácil de entender. Versículo 1, ele pede então a compaixão de Deus, né? De acordo com a benignidade, porque Deus é bom, ele perdoa, ele sabe disso, salmista, no versículo 1, e ele pede perdão, né? Então ele fala, a multidão das tuas misericórdias, ele faz e apaga as minhas transgressões, não só uma transgressão, algumas transgressões. E nesse caso aqui, transgressões graves, no versículo 1. Então ele pede no versículo 2 para lavar ele completamente da iniquidade. Geralmente iniquidade tem relação com algo mais grave, com algo mais, sabe, mais denso. Né? Sim, existe classificação de pecado, sim. Há pecados que são piores que outros, sim. Tudo é pecado, mas há pecados que têm consequências maiores. Há pecados que ferem mais a Deus do que outros pecados. Sim, há pecadinho e pecadão, sim, senhor. Há pecados que têm peso maior. Né? Tudo é pecado, mas há pecadinho, como as pessoas falam, e há pecadão sim. A palavra de Deus fala isso muito claramente. 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima só alma abomina, né? Como diz, acho que Provérbios capítulo 6. A blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Então há diferença de pecado sim. Ok? Ah, ah, ele pede para purificar ele desse pecado grave, versículo 2. Então há sim possibilidade de nós nos livrarmos de pecados graves. Versículo 3. Eu conheço as minhas transgressões. Meu irmão, minha irmã, você conhece as suas transgressões? A tua mente, com certeza você conhece as suas transgressões, porque a sua mente te acusa. O Espírito Santo trabalha dentro de você e acaba te mostrando. Então, é normal, nós sabemos de nossas transgressões, nós sabemos dos nossos pecados. Agora, o problema é quando nós sabemos e nós não confessamos. Quando nós sabemos e continuamos negociando com essas transgressões. Isso aí
é um problema grave, ok? E aí, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, né? É interessante ele falar que pequei contra ti somente. Aí alguns autores vão dizer, então tá vendo aqui, né? O pecado dele não é contra Urias, o pecado dele não é contra Betseba, que no caso fez mal a ela inicialmente, né? Então ele entende que o pecado é alguma coisa relacionada a ele com Deus. É ele a relação dele com as leis de Deus. Por isso que alguns autores começam a dizer aqui, ó, tá vendo? O Davi aqui está falando de um pecado dele para com Deus. É claro que outros autores que vão defender que é o pecado dele contra Betseba vão entender de maneira correta também, pode ser aplicável, que o pecado contra pessoas, na verdade, acima de tudo, é pecado contra Deus. Entendeu? Tem essa forma de entender também. Muito bem, então ele tem condição aqui, seja ele Davi ou não, o salmista está dizendo aqui que pecou contra Deus. E se ele pecou diretamente contra as leis de Deus, pode estar inserido aqui. Mas também se ele pecou contra um ser humano, ele também pecou contra Deus. Ok? E fiz o que era mal perante os teus olhos. 4. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Né? Então ele sabe que Deus tem elementos suficientes para o condenar, né? Ele tem consciência ah, ah, disso, né? Então, o salmista ele está se abrindo para com Deus, não porque ele não tem como se esconder, não é isso? Aí no versículo 5 ele fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Tradicionalmente, os pastores, os estudiosos, entendem que isso aqui está dizendo, está fazendo menção ao pecado original. O que é o pecado original? É o pecado de Adão e Eva. Logo, depois que todo mundo, depois que Adão e Eva pecou, o entendimento de muitos teólogos, estudiosos, é que toda a humanidade já nasce em pecado, ou seja, já nasce com a necessidade de perdão, porque o pecado original de Adão e Eva atingiu a todos nós. Então, aqui ele estaria fazendo menção ao pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então, só que outros autores, né, há quem diga que o Davi, aqui, de acordo até com algumas tradições judaicas, com algumas declarações, com alguns entendimentos de alguns rabínicos, o Davi aqui estaria fazendo menção à questão do ato sexual, onde no ato sexual pessoas têm pensamentos pecaminosos, que vai além daquele momento ali da vida sexual entre casais. Então, Davi estaria dizendo aqui que todo ser humano, ao ter a sua vida íntima, ele está tendo vida íntima com a sua esposa, com o seu esposo, mas ali ele tem pensamentos que são pensamentos adúlteros. E ele entendendo que todo ser humano faz isso, ele está dizendo assim, ó, em pecado eu fui concebido. Então, aí sempre vai ter essas maneiras diferentes de entender, mas me parece que a maioria esmagadora entende que o pecado aqui que ele foi concebido é o pecado original, ok? Então, versículo 6: eis que te compraste na verdade do íntimo. Então, o Davi aqui, o salmista tá dizendo aqui, que está nos revelando aqui que Deus, ele está focado essencialmente no interior da gente. Ele não está focado no nosso exterior, em nossos atos exteriores, né? Os atos exteriores deveriam refletir a nossa realidade interna, mas nós sabemos que isso não acontece. Muitas das vezes, os nossos atos exteriores não têm conexão com a nossa realidade interna. Há muitas pessoas, como diz o texto, né, que adoram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Então, no nosso culto, na nossa vida particular, em todos os nossos atos, Deus vai estar sempre olhando como verdadeiramente nós somos. E nós somos verdadeiramente por dentro. Nós não somos geralmente verdadeiramente por fora. Geralmente somos verdadeiramente por dentro. O que de fato nós somos por dentro, no nosso íntimo. Então o salmista está revelando aqui, ó, eis que te compraste na verdade do íntimo.
O Senhor não te comprases em atos externos, porque geralmente esses atos externos não correspondem à realidade interna. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Isopo era uma planta usada no Velho Testamento, lá quando teve a matança dos animais para colocar o sangue nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, visse o sangue e não matasse, ali aquele sangue aspergido na porta foi utilizado como matéria, como uma planta chamada isopo. É isso? Deixa eu ver aqui, é isopo mesmo? Isso, isopo. Hoje em dia, o pedreiro, ele tem uma ferramenta que ele usa para jogar água na parede, para pegar água na bacia e jogar na parede. Esse produto é chamado de brocha, né? Essa ferramenta brocha, ela é feita de nylon, me parece, né? Então o pedreiro pega lá e joga água na parede. Há mulheres que pegam essa mesma brocha e pegam para molhar as plantas, para aspergir as plantas. Então esse isopo tem essa ideia, né? Essa função de pegar o líquido e aspergir, né? O mesmo isopo era usado em um cerimonial de purificação de um leproso. O leproso, ele passava por um processo de purificação, pegava-se isopo, aspergia nele no processo de ritual de purificação para que ele pudesse ser declarado limpo da lepra. A referência a isopo lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 12, versículo 22, Levítico capítulo 14, versículo 4, Números capítulo 19, versículo 18. E eu não li aqui, mas a minha Bíblia Plenitude me dá também o referencial de Hebreus 9, 19 e de Isaías capítulo 1, versículo 18. Esses últimos versículos aí, capítulo e versículo, eu não li. Tem aqui esses versículos na minha nota de referência na Bíblia Plenitude. Então ele está pedindo, me limpa. Assim como existiam os cerimoniais de limpeza e de proteção no passado, eu quero ser limpo, eu quero ter a sua proteção com o teu sangue, que o teu sangue venha a me livrar da morte, assim como o teu sangue livrou da morte lá no Velho Testamento, quando o anjo da morte passou. Viu? Ele está pedindo o livramento da morte. Então, há indício que ele está enfermo, ele está enfermo por causa do pecado dele. Ele sabe que ele vai morrer. Percebe? Então ele está pedindo para ser purificado. Ele quer ser purificado, ele faz menção ao ritual de purificação do passado. Olha aqui o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, de novo, né, no caso, para que exultem os ossos que esmagaste, tá vendo? Os ossos que esmagaste. Normalmente, o osso aqui no Velho Testamento, no estudo que nós temos tido na leitura do Salmo, diz respeito ao corpo físico. Então é indício claro aqui que ele estava enfermo por causa do pecado cometido. Então esconde o rosto do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades. Tá vendo? Não. Aí vem o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Tá vendo? Então ele quer ser renovado, né? Não um coração cheio de adultério, não um coração de iniquidade, não, um coração puro, né? Ele sabia que para ele cometer o que ele cometeu, dentro do coração dele estava o pecado. Jesus falou, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que está lá dentro, se tiver maldade, se tiver adultério, já era. Vai sair adultério, vai sair maldade. Então, dentro do coração do salmista aqui, tinha maldade, por isso ele cometeu pecados. Como está o teu coração, minha irmã? Como está o teu coração, meu irmão? Como está o meu coração, o seu coração? Precisamos examinar como estamos por dentro e lutarmos para purificar o nosso interior, porque o nosso interior é que vai impulsionar a nossa vida. Muitas vezes nós temos até a natureza de fingirmos a natureza camaleão, né? De pegar a cor do ambiente. Mas não adianta, o camaleão, ele pega a cor do ambiente, mas ele é camaleão, ele não é o ambiente, né? Percebe isso? Então há muitos cristãos, muitas vezes em nossas vidas, até de uma maneira mais leve, né?
e esperamos que não avancemos para as situações mais pesadas, nós somos camaleões em nossas atitudes. Nós pegamos uma cor que não pertence a nós. Ah, ah. Então, ele fala assim: eu quero ser purificado, eu quero me livrar dessa realidade, eu quero ter um espírito inabalável. Como ter um espírito inabalável, meu irmão? Uma das maneiras que nós temos de ter um espírito inabalável é entender Deus como Ele é, de parar de querer enquadrar Deus, de parar de querer formatar Deus, de parar de querer se relacionar com Deus e fazer com que ele seja da maneira que nós somos humanamente, de querer que Deus tenha comportamentos humanos, pensamentos humanos. Afinal de contas, ele já falou: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Uma das coisas que mais abalam o ser humano é ele moldar Deus. Aí ele molda a vida toda e vai moldando Deus. A vida toda ele vai concebendo Deus de uma maneira errada. Aí chega um momento que Deus foge desse padrão. Deus não se comporta da maneira que ele foi moldado, pronto. Aí ele deixa de ser Deus. Aí já era. Aí vem a ira, vem a revolta, vem o abandono da fé, porque Deus não correspondeu da maneira que ele foi moldado. Então, para nós temos um espírito inabalável, nós precisamos entender que nós estamos nos relacionando com Deus, que ele é inescrutável, ou seja, ele não vai ser compreendido em muitos dos seus atos. E por que ele não vai ser compreendido? Porque nós somos seres humanos. Como eu sempre digo, nós precisamos entrar no banheiro, fechar a porta, para as pessoas não sentirem o nosso cheiro. Aí nós vamos querer entender esse Deus? Não tem como. Então ele vai ter atitudes que nós vamos compreender. Eu sempre falo, você não é obrigado a compreender Deus e você não tem como compreender Deus. E tem muitas coisas que você não vai compreender mesmo, tragédias. Não adianta que a conta não vai fechar. Não adianta fazer revisão da conta, da fórmula, que não vai fechar a conta. Não adianta rever a matéria, que você não vai conseguir fechar essa conta. Essa conta vai dar errado. Você vai ter que acreditar, sem entender, que lá em cima tem um Deus. E esse Deus é bom, reto, e o final de tudo, ele visa o bem da humanidade e no final do filme, o filme será bom para todos nós. Você não vai compreender parte do filme, mas compreenda pela fé, pelo entendimento que lá em cima existe um Deus. Eu não compreendo todo o filme, mas eu sei, o filme tem me mostrado, o geral tem me mostrado, que no final o filme vai ser bom para todo mundo. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa esperança. Versículo 11. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não me retires o teu Santo Espírito. Antigamente, no Velho Testamento, o Espírito Santo era dado temporariamente para as pessoas e era dado para pessoas específicas, ok? Já no Novo Testamento, já quando o filme muda, no capítulo novo, lá a partir do Novo Testamento, a partir do capítulo 40 do filme, aí a gente começa a ser ensinado que o Espírito Santo é dado a todo mundo, não mais a pessoas específicas, e ele permanece em nós. Isso significa que não é o meu pecado que vai afastar, vai fazer que o Espírito Santo saia da minha vida. Não é o seu pecado que vai fazer que o Espírito Santo saia da tua vida. O teu pecado vai fazer com que o Espírito Santo deixe de agir dentro de você e de te impulsionar. Ele está lá quietinho, ele está lá parado, porque você não está dando vazão, não está permitindo que ele te impulsione. Ele está dentro de você, mas o seu pecado impede que ele haja dentro de você, mas ele não sai de dentro de você. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não pertence a ele. O Espírito Santo de Deus é a garantia, é o selo da tua salvação. Então, se você não tiver Espírito Santo dentro de você, você está perdido. E você recebe esse Espírito Santo quando entrega a sua vida a Cristo. Aí você recebe esse Espírito Santo. Percebe? Então, ele está lá. Aí vai falar assim, ó, não extingais o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo dentro de você. É isso que o Espírito Santo, é isso que o salmista está dizendo aqui, né? Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque naquela época era temporário, mas agora, na graça, a partir de determinado momento do filme de Deus, o Espírito Santo passa a ser
permanente. Restitui-me a alegria da tua salvação, tá vendo? Então, o pecado, ele provoca desgosto, ele provoca tristeza. Essa salvação aqui, na visão do salmista, é o quê? É a salvação da morte física? Normalmente é a visão do salmista no Velho Testamento, porque ainda a questão da salvação ainda está sendo evoluída, ainda está em um processo de entendimento, e o judeu do Velho Testamento não tinha muito bem essa concepção da salvação que nós temos hoje. Mas nós não podemos dizer isso com certeza. Pode ser que o salmista já comece a ter essa visão de salvação além túmulo. Mas, no geral, quando faz salvação, é salvação da guerra, de morrer na guerra, é a salvação de não morrer fisicamente através de uma enfermidade física, ok? Mas nos dias de hoje, a salvação aqui, ele tem muito mais a ver por relação não só da enfermidade física, não só de um crime, de um ladrão, de um homicida, mas principalmente na salvação eterna. Mas os indícios mostram que possivelmente é mais provável que essa salvação que o salmista está se referindo aqui é a salvação da sua enfermidade. É a salvação de ser morto por alguém. Ok? É esse contexto da salvação. Ou da sua enfermidade, ou de ser morto por alguém. Ok? Então me sustenta-me com o espírito voluntário. Né? Quando ele é restaurado, ele volta a ser voluntário, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem voluntariedade, ele não tem obrigatoriedade, porque o Espírito Santo, movendo ele, move ele para voluntariamente ter o prazer nas coisas de Deus, um espírito voluntário, não é isso? Ah, 13. Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Sendo perdoado, sendo restaurado, ele vai dar testemunho do que aconteceu com ele. É falar assim: ó, o que aconteceu comigo poderá acontecer contigo. O Deus bondoso, o Deus misericordioso me perdoou. Ele pode te perdoar também, meu irmão. Ele pode te perdoar também, minha irmã. Então, eu quero dizer para você que eu fui restaurado e que vocês também podem ser restaurados. É isso que está falando aqui. Ele vai dar testemunho, ele vai ensinar a possibilidade de perdão. Aí livra-me, olha lá, ó, dos crimes de sangue. Tá pedindo, tá vendo? Crime de sangue aqui é que alguns autores vão falar que é o crime de pecado capital que ele tenha cometido contra Deus, e esse pecado capital ele teria que ser morto, porque existiam os pecados capitais, né? O adultério é um pecado capital, né? E outros, o homossexualismo era um pecado capital, entendeu? Então, existiam alguns pecados que a pessoa tinha que morrer. Inclusive, filhos rebeldes lá na época filhos que eram muito rebeldes aos seus pais, era um pecado também capital, onde a criança podia ser morta. O filho rebelde podia ser morto. E aqui, alguns estudiosos vão entender, então, que ele está falando de pecado capital, de pecado ah, ah, de algum pecado que ele cometeu contra o ser humano, contra um homem ou contra uma mulher. Aí, uns autores vão falar que foi pecado de Betseba. O outro fala, não, não é pecado de Betseba, não. Davi, esse salmista aqui está muito além da história de Davi aqui. Esse salmista aqui, Davi já morreu há muito tempo quando esse salmista aqui escreveu isso aqui. Esse salmista aqui cometeu algum pecado contra algum ser humano, contra uma pessoa, né? Então ele feriu a lei de Deus, ele vai ser morto. Ele está em pecado, ele, por ter cometido esse pecado, ele está com uma enfermidade grave. Ele sai e vai morrer. Então me livra, entendeu? Eu quero ser livre dessa enfermidade que foi me atingida porque eu cometi esse pecado grave, esse crime de morte que eu cometi, esse crime que vai me levar à morte. É isso que alguns comentaristas entendem que o salmista está dizendo aqui. Entendeu? Então, ele continua aqui, cadê? 14. Livre-me dos crimes de morte, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Me perdoa, porque o Senhor me perdoando, eu vou ter regozijo, e eu vou abrir meus lábios, e eu vou entoar os teus louvores, eu vou entoar a tua graça, eu vou entoar as tuas misericórdias. Eu vou ser uma pessoa renovada. Aleluias. E aí, ah, aí no final ele vai encerrar aqui, pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria,
e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração empungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Aqui, na verdade, Deus mandou fazer o sacrifício. Deus se agrada sim dos sacrifícios, porque foi ele que instituiu o sacrifício. Então, mas o Davi não está dizendo que isso aqui, ele está querendo dizer aqui, segundo os estudiosos, que o Davi está tendo uma visão espiritual que todo judeu deveria ter, e até hoje muitos cristãos não têm. Ele está querendo dizer aqui que aquele sacrifício que Deus estabeleceu lá no Velho Testamento, ele não pode ser um sacrifício frio, ele não pode ser um ato ritualista desassociado com o interior. Lá no começo, lá em cima, ele fala que Deus, ele observa o quê? O íntimo. Não é isso? No versículo 6? Então, aquele sacrifício que Deus estabeleceu, ele deve ser acompanhado de um coração puro, de um coração de alegria. É um pacote. Agora, quando tem um ato só de ritualismo, sem ter acompanhado com uma vida de santidade, sem ser acompanhado com um coração contrito, com um coração verdadeiro, esse ato externo não serve para nada. Então, visto que os judeus já estavam nessas práticas muito enraizadas de rituais externos, sem estar sendo acompanhado por algo interno, e o próprio Davi, o próprio Davi ou o próprio salmista, ele passou por isso, ele sabe que rituais externos não servem para nada, sem ter acompanhamento interior. Por isso que ele fala, tu não te agrada de sacrifícios externos, de sacrifícios não acompanhados por mudança interior, por realidade interior. É isso que ele está dizendo aqui, e ele entende isso. Ele fala, o que realmente o senhor está focado é um coração contrito, um coração realmente quebrantado, um espírito quebrantado, né? Um coração compungido, contrito. Isso sim é um verdadeiro sacrifício, né? Então, se a pessoa faz o sacrifício e ela está acompanhada de coração contrito, de coração puro, de não de prática de pecado, aí sim Deus se agrada. Agora, só o sacrifício não adianta. E aí o Chambre faz um comentário interessante. Até hoje, o véu do templo se rasgou, né? Já estou ampliando a ideia. Estou pegando o que o Chambre falou, mas estou ampliando a ideia. O véu do templo se rasgou, meu irmão. E Deus está muito mais interessado em adoração em espírito e em verdade. Muito mais não, está interessado na adoração em espírito e em verdade. Apesar do véu do templo ser rasgado, as pessoas ainda estão apegadas ao modelo antigo de rituais. Isso já passou, ritual já passou, meu irmão. Ritual já passou, meu irmão. Mas o povo ainda está pegado a ritual. Acha que Deus está vendo só o ritual. Acha que Deus está vendo só o culto de domingo durante a semana. Só aquele momento ali. Não, a vida cristã não é um momento. Deus não te chamou para um momento. Deus te chamou para toda a tua vida. Deus não quer parte da tua vida. Deus quer toda a tua vida. E há muita gente, simplesmente praticando rituais na igreja, assim como o catolicismo antigo. Até o catolicismo já abandonou essa ideia. Até o catolicismo já abandonou isso. Porque agora tem o movimento carismático. Eles estão buscando algo mais do que momentos rituais. Precisam melhorar cada vez mais, assim como nós, né? Então, até muitos católicos já abandonaram isso. E há cristãos ainda apegados, presos a um ritualismo, a práticas externas, sem serem acompanhadas de uma realidade interior. Meu irmão, já vamos para quase 40 minutos aqui, comentando esse belíssimo salmo e muito interessante para a nossa vida. E aí, ó, uma das provas aqui, um dos textos, que vai mostrar que possivelmente não é Davi o autor desse salmo, que é o versículo 18. Faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então os muros de Jerusalém foram destruídos. E Davi queria construir o templo, automaticamente construir os muros. Deus falou assim, você não vai construir o muro. Quem vai construir é o teu filho Salomão. O Davi organizou tudo, né, os materiais,
deixou tudo preparado e morreu. E quem construiu o templo foi Salomão. E depois o templo foi destruído, porque eles foram levados para a Babilônia. Então, isso aqui é um versículo que quase, praticamente, determina que Davi não é o autor do Salmo. Mas sempre tem uma palavra diferente, sempre tem uma nova interpretação, né? Alguém até pode dizer que isso aqui, na verdade, é uma palavra profética de Davi. Pode ser também. Sempre tem uma segunda palavra. Afinal de contas, Moisés escreveu muitas coisas, que falou de muitas coisas que aconteceu depois que ele morreu. E todo o Pentateuco é atribuído a ele. Então tem essas interpretações, ok? Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Tá vendo? Como ele fala, ele está mostrando aqui que realmente o sacrifício Deus se agrada. Agora, o sacrifício Deus se agrada desde que não tenha perdão, desde que tenha perdão de pecado, desde que haja coração contrito, tá vendo? Então, o versículo 19 mostra o versículo 16 e 17, o salmista aqui, ele não está dizendo que Deus não se agrada, na verdade, de sacrifício. Ele está usando uma expressão poética, ele está usando uma expressão didática. No versículo 16 e 17, ele fala que Deus não compraze em sacrifício, né? Mas no versículo 18 ele fala assim, então te agradarás dos sacrifícios. Ou seja, o versículo 16 e 17, Deus não se agrada do sacrifício que não é acompanhado de um coração reto, inabalável. Ok, meu irmão? Tá aí. Vamos aí já para... Chegando já a 37 minutos de áudio. Vamos encerrar isso com certeza em 37. E que você possa meditar cada vez mais na palavra do Senhor e contribuir para que juntos possamos conhecer essa palavra. Não esqueça, a tua função é se inscrever no canal, apoiar o canal se inscrevendo, dando seu like, seu comentário, e a nossa função é produzir conteúdo. Aqui, pastor René Ricardo, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.